Edmundo Navarro de Andrade nasceu em São Paulo, 2 de janeiro de 1881, na antiga Rua do Chá, hoje Barão de Itapetininga. Ele era filho de João de Campos Navarro de Andrade, jornalista e teatrólogo, e Dona Cristina de Afonseca Navarro de Andrade. Foi um político e engenheiro agrônomo brasileiro. Ele era afilhado de Dona Veridiana da Silva Prado, a qual o criou e o educou. Estudou na Escola Nacional de Agricultura de Coimbra, Portugal, onde diplomou-se em 1903 como engenheiro agrônomo. Durante o período de estudo, por ocasião de estar em férias, veio ao Brasil 2 vezes, em 1899 e 1902, e numa delas passou todo o tempo na fazenda Campo Alto, em Araras SP, de propriedade de sua madrinha. Nesse local colocou em prática os seus conhecimentos sobre arboricultura, podou as árvores frutíferas da fazenda, o que deixou o administrador da fazenda preocupado, mas depois viu que o rapaz sabia o que estava fazendo. Em 1901 faleceu Eduardo Prado, seu padrinho, e de Veridiana passou a custear os estudos de Edmundo, que voltou ao Brasil em 1903, diplomado, e em São Paulo, passou a morar na casa da Rua Visconde do Rio Branco, em que residira e falecera Eduardo Prado. Mas ia todos os dias fazer suas refeições na chácara de sua madrinha e em companhia dela. Dona Veridiana era extremamente correta e não aceitava falcatruas. E esta convivência teve grande influência na formação do caráter de Edmundo. Foi ministro interino da Agricultura no governo Getúlio Vargas, substituindo o ministro Juarez Távora 2 vezes, de 19 de agosto a 4 de outubro de 1933 e de 9 de janeiro a 18 de fevereiro de 1934. Foi o implantador dos hortos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro por todo o estado de São Paulo. Um dia, pela manhã, Navarro recebeu um bilhete de sua madrinha, no qual ela lhe pedia que não fosse jantar com ela naquele final de tarde. No dia seguinte ele soube que o conselheiro Antônio Prado fora jantar com de Veridiana. Ele naquela época era o então prefeito de São Paulo e presidente da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E este deixou um convite para que Navarro procurasse na Chácara Carvalho, de sua propriedade. Foi então que ele teve o primeiro contato com Eduardo Prado, a quem iria dever a maior parte do êxito da minha carreira e que, durante 25 anos, me honrou com afeto verdadeiramente paternal. Nesse encontro Navarro foi informado que a Companhia Paulista estava procurando tomar medidas que estimulassem a cultura florestal no estado, e que estes cultivos ficassem ao longo das suas linhas férreas. Tal ideia havia sido apresentada por Adolfo Pinto e que, para melhor conhecer o plano em todos os seus detalhes, deveria ele procurar seu coautor. Assim, em 30 de dezembro de 1903, Navarro recebeu a seguinte carta, assinada pelo conselheiro Antônio Prado: São Paulo, 30 de dezembro de 1903. Ilustríssimo Senhor Engenheiro Edmundo Navarro e Andrade. Comunico a Vossa Senhoria, para os devidos fins, que o tenho nomeado para exercer o cargo de diretor do Horto Florestal que esta companhia trata de estabelecer próximo a Jundiaí, com vencimento mensal de 400.000 réis. Aceite Vossa Senhoria meus protestos de consideração e estima. Edmundo, com 23 anos de idade, assumiu assim a direção do Horto Florestal da Companhia Paulista e ingressou na vida prática agronômica. Em reconhecimento pelos seus extraordinários esforços na introdução e utilização do eucalipto no Brasil, o Conselho da Associação Genética Americana concedeu a Navarro a Medalha Meyer, instituída para premiar os introdutores de plantas exóticas, de fins econômicos, até então concedida 17 vezes, e apenas 4 para cientistas não norte-americanos. A sessão solene para a entrega da medalha aconteceu no dia 2 de junho de 1941, no Parque da Estação para Introdução de Plantas, em Maryland, tendo Navarro recebido a condecoração das mãos de Mr. B. Y. Morrison, da diretoria daquela associação. Edmundo Navarro de Andrade faleceu em 1º de dezembro de 1941, com 60 anos e em consequência de uma operação a que se submeteu. Em sua homenagem, existem hoje a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade em Rio Claro, e o Horto Municipal Navarro de Andrade em São Carlos. Edmundo era tão apaixonado pela profissão e estudos que cuidadosamente separou algumas tábuas de eucalipto com as quais gostaria que fosse confeccionada sua urna mortuária e que isso não foi respeitado. E que tais tábuas foram posteriormente depositadas em seu túmulo e ao lado de seu caixão.
Créditos para Augusto Jerônimo Martini, possui graduação em Bacharelado em Geografia, 1989, no Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Unesp, Rio Claro SP. É assistente técnico terceiro da Fazenda Estadual na Secretaria da Fazenda, SP. Cursou mestrado em História Social de 2001 a 2004, pela Universidade de São Paulo, cujo título fora O Plantador de Eucaliptos, na questão da preservação florestal no Brasil e o resgate documental do legado de Edmundo Navarro de Andrade, ano de obtenção, em 2004.